Mano, se tem um episódio que eu acho bastante estranho ali nas primeiras temporadas de Supernatural, é justamente aquele episódio da segunda temporada, no episódio 16, onde Sandy enfrenta algo bem diferente, com uma atmosfera muito diferente da que nós conhecemos em Supernatural. Esse episódio eu considero ele um dos mais diferentes de Supernatural, embora tenhamos muitos episódios na série, pessoal. Mas a gente pode ver algo bastante diferente ali, entre os gritos de monstros e os pesadelos que os irmãos enfrentam. Existem esses momentos raros onde as palavras não são tão necessárias. Momentos onde o vazio se torna mais profundo que qualquer fala ou algo que pode se expressar ali em Supernatural. E Supernatural também é conhecido por suas intensas batalhas contra entidades malignas, contra algo ou forças sobrenaturais e tudo. Mas esse episódio, se vocês analisarem bem, o contexto é mais de silêncio, é um contexto mais aprofundado, uma história mais profunda e uma história também até triste. Então hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o vazio do episódio 16 da segunda temporada de Supernatural. No episódio 16 da segunda temporada, intitulado, né, gente, é de Roadkill, não há monstros no sentido tradicional, não há uma luta épica com demônios ou criaturas sobrenaturais. Em vez disso, somos confrontados com uma história de perda, arrependimento e silêncio. A história de uma mulher que, após um acidente, se vê aprisionada entre dois mundos, e os irmãos Winchesters que, ao longo do episódio, ficam cada vez mais imersos em um silêncio cheio de tensão e, claro, emoção. E se vocês forem analisar bem, gente, a atmosfera do lugar é algo que é muito quieto, muito silencioso. Você nota a melancolia que você consegue enxergar naquele lugar. Você nota que é até um tom mais azulado, um tom mais frio, e ao mesmo tempo que não é muito de costume naquele início de Supernatural. A gente nota que Supernatural ele tinha aquela coloração mais escura, mais contrastada, mas ao mesmo tempo mais suave até. Só que nessa, por algum motivo, eles deixaram a atmosfera da série, no caso em si, um pouco mais sombria, né? Até mesmo na sua atmosfera. O vazio nesse episódio não vem do sobrenatural em si, mas do espaço deixado pela dor e pela culpa. Durante a jornada, não é apenas o espírito vingativo que os irmãos estão tentando entender, mas também as emoções não ditas entre eles. É no silêncio entre os diálogos que a verdadeira essência do episódio emerge. E é interessante a gente analisar como Supernatural usa o silêncio não como uma pausa, mas como um momento de reflexão. Não precisamos de diálogos quando expressões dos irmãos falam mais do que qualquer outra palavra. Isso é muito interessante da gente analisar sobre esse contexto real de Supernatural, na qual esse episódio por si só ele é diferente, gente. Neste episódio, embora não seja marcado por grandes confrontos, carrega uma carga emocional mais pesada, que nos deixa presos a um vazio da estrada, aos pensamentos não ditos e também a atmosfera mais densa, algo totalmente melancólico. Aqui, Supernatural, a gente aprende muita coisa que às vezes a ausência de palavras é o que mais nos toca. Pode notar, gente, que nesse episódio temos poucas palavras sendo ditas pelos irmãos Winchesters, até mesmo também pela personagem também que está ali presa nesse looping temporal, gente. Nesse ponto que liga ela entre o futuro e o passado, ao mesmo tempo que ela está no passado, ao mesmo tempo ela está no futuro, vivendo esse looping temporal, na qual os irmãos Winchester têm que lutar para que ela venha se libertar desse looping. À medida que a história se desenrola, o espírito da mulher a busca por resposta e tudo parece estar se movendo para uma direção sem volta, mas no fundo ela também é uma representação de um vazio profundo, aquele lugar entre a vida e a morte e entre o que foi perdido e o que não pode mais ser recuperado. Esse é o tipo de vazio que nos leva a questionar tudo, até os nossos próprios laços de amizades e famílias. Mas o que é mais poderoso no vazio do Roadkill é como revela a fragilidade dos personagens. Sam e Dean, sempre focados em suas missões, também têm suas próprias lutas internas,
muitas das vezes sem palavras. A ausência de diálogos aqui reforça o peso emocional da história, tornando o episódio não apenas sobre o confronto com o sobrenatural, mas também o confronto consigo mesmos, o que deixando o episódio ainda mais com esse toque vazio. Esse episódio nos mostra que o vazio pode ser um reflexo do que não conseguimos expressar: medo, culpa, arrependimento. E é no espaço entre palavras, nos olhares trocados e nas decisões tomadas sem falar que o verdadeiro drama acontece. Este é um momento de introspecção, onde os próprios personagens são desafiados e têm que confrontar os fantasmas do passado e as sombras que ainda os assombram. E enquanto o episódio segue seu curso, o vazio não desaparece. Pelo contrário, ele se torna um reflexo de nossas escolhas de vida, dos próprios irmãos Winchesters. A dor, a perda e a tentativa de lidar com tudo isso em silêncio criam um clima único, onde não dito ganha mais força que qualquer diálogo que eles poderiam ter falado. Roadkill é sem dúvida um episódio onde nos mostra a beleza do silêncio em Supernatural, uma coisa muito rara da gente poder ver em Supernatural, não é muito comum a gente ver algo assim. Ele nos ensina que às vezes não precisamos de palavras para sentir a profundidade do que está acontecendo. O vazio aqui é um espaço onde as emoções se tornam intangíveis no caso, e onde talvez a maior luta seja não contra fantasmas externos, mas contra os que habitam a alma dos próprios personagens. Em um mundo onde estamos constantemente cercados por barulhos, Roadkill nos lembra que o vazio e o silêncio pode ser mais profundo do que sons. A gente pode ver justamente na ambientação dos personagens, na ambientação daquele lugar e na ambientação do que aquele episódio em si quer dizer. Eric Kripke teve uma ótima ideia ao construir esse episódio, porque ao juntar fantasmas ali na estrada, um outro fantasma que consegue ver aquele fantasma, os personagens Sam de Winchester com dons específicos que conseguem ver fantasmas com mais facilidade também, a qual topam com esse loop temporal que ela já vivia há muito tempo, um pulo temporal ao mesmo tempo. A gente consegue ver essa profundidade entre eles e poucos diálogos são ditos nesse episódio, ou seja, a construção dele é magnífica, o que traz esse aspecto de vazio do episódio, até porque a gente não vê muitas pessoas também nesse episódio. Nós vemos pouquíssimas pessoas participando dele. Inclusive, uma das últimas pessoas que aparece seria o seu próprio marido, o marido da fantasma, que estava rodeando justamente aquele lugar. E no final, descobrimos que ela já estava ali há muito tempo. E o seu marido já se casou com outra pessoa há muito tempo, que dá mais ainda essa sensação. Então esse, pra mim, é um episódio mais diferente de Supernatural, o que dá maior contexto de vazio. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe muito vocês grandemente. Então é isso, pessoal. Falou!